futebol de triênio. Luiz Eduardo... Não é só no futebol, né, Fernanda? Luiz Eduardo Batista, o BAP, venceu a oposição e vai assumir o cargo no dia 18. O Flavinic estava lá e acompanhou a votação. Na volta, o Vene Casagrande vai comentar sobre o novo presidente. Rodolfo. Em dia de eleição na Gávea, o ginásio pulsa. Parecia clima de jogo, com torcida vibrando e cantando. A eleição no Flamengo contou pela primeira vez com urnas eletrônicas. Foi acompanhada pelo TRE e Ministério Público. O ambiente era bem pacífico. A hora da contagem dos votos foi a mais emocionante. Nervos à flor da pele para saber quem seria eleito o presidente do clube mais popular do país. Com o resultado praticamente definido, os três candidatos se cumprimentaram em uma demonstração de respeito à democracia. É uma alegria a gente poder ter essa festa da democracia rubro-negra, mais de 3 mil sócios comparecerem e a gente vencer esse pleito, é fantástico. O empresário Luiz Eduardo Batista, o BAP, de 64 anos, ex-vice-presidente de Relações Externas do clube, vai comandar o Flamengo no triênio de 2025 a 2027. Ele assume prometendo a hegemonia do futebol no continente. De propostas, com propostas claras para o Flamengo, algumas razões não aconteceram. Eu tenho certeza agora que a gente vai dar conta disso e a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. A chapa do BAP venceu com 1.731 votos. Candidato da situação, Rodrigo Duns ficou em segundo, com 1.166. E Maurício Gomes de Matos terminou com 363 votos. BAP terá como vice-presidente Flávio Wilemann. A chapa tinha o apoio de ex-jogadores como Raul Plaismann e Zico. Emocionado, o presidente eleito agradeceu a amigos, familiares e apoiadores. Nosso muito obrigado por ter nos sufragado hoje, presidente e vice-presidente do mais querido. Muito obrigado. Vamos por mais, pessoal. Saudações rubro-negras. Boa noite, muito obrigado. Muito bem, Vene Casagrande. Fala um pouco mais sobre esse novo presidente do Flamengo, o que o rubro-negro pode esperar ele para esse triênio. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar ao Clube de Regatas do Flamengo, sobretudo a Assembleia Geral, pelo que eles fizeram ontem. Foi um baita evento e, de fato, foi a democracia. A gente pôde ver um evento extremamente bem feito, com urna eletrônica, enfim, foi uma contagem bem rápida, então parabéns à Assembleia Geral, porque pôde proporcionar isso aos sócios na hora de votar. E sobre o BAP, eu acho que o BAP, para quem não sabe quem é o BAP, ele está no Flamengo já há muito tempo, inclusive ele começou com o Eduardo Bandeira de Mello em 2012, ele faz parte desse grupo todo, ele já foi VP de marketing, inclusive ele foi muito importante no primeiro contrato do Flamengo com a Adidas, na última eleição, ele fez parte também, junto com o Landim, sendo VP de Relações Externas, fazendo parte do Conselho de Futebol, só que agora ele se tornou oposição e ele se candidatou e ele conseguiu essa vitória. Eu acho que o mais importante de analisar o presidente é a gente analisar ao seu redor. Quem são seus pares? Eu acho que a grande cartada do BAP foi ter Flávio Wilemann como vice dele, porque o Flávio Wilemann é um cara extremamente importante nos bastidores do Flamengo, um cara super respeitado, um cara que tem um conhecimento muito grande de Flamengo. E junto com ele, por exemplo, o Antônio Tabet, que na minha concepção foi o melhor momento do Departamento de Comunicação e Marketing do Flamengo, quando o Tabet fez parte da gestão do Flamengo. Então ele estava muito bem cercado de pessoas que têm um conhecimento absurdo. Rodrigo Tosh, que já foi VP de Finanças do Flamengo, também um cara extremamente importante. Cláudio Prakovnik, que também é um cara extremamente importante. O Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, que nunca se envolveu com política, também apoiava o BAP. Então, além do BAP ser uma pessoa que é muito Flamengo, que é um cara assim, muito bem sucedido na sua vida pessoal, e a gente sabe que quando isso é bem feito, é importante, a gente sabe que ele não está ali por pensamentos próprios, muito pelo contrário, ele está pensando muito no Flamengo. Então, além de ser
um cara que tem muito conhecimento de Flamengo, que quer bem o Flamengo, ele está cercado de bons profissionais. É óbvio, ele tem grandes desafios agora. Ele vai ser extremamente cobrado, até porque ele fez promessas durante essa campanha eleitoral. E ele será cobrado por isso. Para mim, o grande desafio nesse primeiro momento é departamento de futebol. Ele precisa mudar todo o departamento de futebol, profissionalizar, porque ele prometeu isso, inclusive, durante a campanha eleitoral dele. E a gente pôde ver, para mim, o maior erro do Rodolfo Landim foi não ter um projeto esportivo. Eu acho que aí ele precisa começar a ter um projeto esportivo e montar o departamento de futebol dele. Por exemplo, o diretor de futebol. Quem será o diretor de futebol dele? Fala-se muito de um diretor português. Ele ainda não confirmou essa informação, que é o José Boto. Então, ele já prometeu que vai manter o Felipe Luiz. Para mim, é um baita acerto, porque o Felipe Luiz fez um bom trabalho nessa reta final. Vai manter como treinador? Como treinador. Então, assim, eu acho que ele tem o contrato até o final do ano que vem, até o final do ano que vem, exatamente. Então, acho que, para mim, o grande desafio do BAP como presidente do Flamengo é montar o departamento de futebol, profissionalizar o departamento de futebol. Ele prometeu que iria fazer isso, que inclusive não terá amador. Por exemplo, Marcos Braz era um VP amador, vice-presidente de futebol do Flamengo amador. Ou seja, ele não ganhava para estar ali, Não ganhava para estar ali, e o BAP prometeu que não terá um VP de futebol. Será tudo profissional, ou seja, a pessoa que estiver ali vai ser paga por isso, vai ser um cara que não necessariamente vai torcer para o Flamengo, mas é um cara que tem conhecimento da área. Então esse, para mim, é o grande desafio do BAP como presidente do Flamengo. Eu já quero saber de você se essa história de Gabigol pode mudar com esse novo presidente. Segura rapidinho, Vene, antes, Pedrosa. Como hoje, para o futebol, mais do que muita grana, claro que o dinheiro resolve muita coisa, mais do que muita grana, só ter a grana não funciona. Essa palavra profissionalismo, ela precisa estar latente dentro de clubes, ou SAF ou não SAF. Eu me lembro que quando entra o do Sérgio Melo, que foi o presidente dos últimos 4 anos do Botafogo, foi o presidente responsável em transformar em SAF, em escolher o John Textor, e ele está acabando o mandato dele agora no final desse ano. A entrevista que foi feita logo no primeiro dia dele, ele diz: eu vou transformar o Botafogo num clube profissional. E aí esses cargos em que você vê que a pessoa está lá e não ganha dinheiro, isso tudo foi se desfazendo e tendo pessoas profissionais capacitadas para aquele cargo, ganhando dinheiro, porque assim, nem relógio mais hoje trabalha de graça, se você não carregar ele não trabalha. E isso é importante para você ter boas escolhas. Não basta ter só dinheiro hoje no futebol, Pedrosa. Sem dúvida alguma. Eu acho assim, o Rodolfo Landim, ele pega uma gestão que estava muito bem organizada por tudo que o Bandeira de Melo tinha feito. E aí ele consegue transformar essa gestão do Bandeira também, junto com a equipe dele, em títulos. O Flamengo foi um time que teve uma era de títulos sob a gestão do Rodolfo Landim. Mas se você for parar para pensar sobre o profissionalismo, existem diversos episódios que mostram que essa diretoria não estava nem um pouco perto de ser profissional. Inclusive o nome-chefe, o carro-chefe do departamento de futebol do Flamengo até ano passado tinha mordido a virilha de um torcedor. Então isso não tem como ser profissional. Não tem como eu falar que isso aqui é um processo profissional. E isso é o caso mais extremo, né? Fora a gente pode falar sobre essa questão do Gabigol, que acusou a diretoria de não ter palavra, sobre a questão do Rodinei, que saiu daqui depois também da mesma coisa, mesma história, a palavra fala A e depois descobre que é B. Entre tantos outros que o Vene vai ter uma memória melhor do que a minha para poder contar. Então, assim, de fato, a era vitoriosa do Flamengo, na minha visão, ela se deu muito mais porque tinham grandes jogadores, e que isso também é mérito da diretoria em trazer esses jogadores, mas porque teve um técnico que blindou completamente o departamento de futebol, e aí que era o Jorge Jesus, e depois, aos trancos e barrancos, muito por ser o Flamengo por si só já é grande, o Flamengo por si só já é um time poderoso, conseguiu conquistar os títulos também pela questão financeira. E sobra ali em 20 um Gabigol aqui e assim, também uma lembrança do Jorge Jesus, o né? A gente ainda equilíbrio que eu via tento fazer aqui eu vou fechar meus olhos de que essa diretoria foi campeã? Não, essa diretoria foi campeã, tá na cara aí de todo mundo. Agora, até mesmo na minha visão, acompanhando de fora a própria torcida do Flamengo, eu acho que a forma como as famílias do Ninho foram tratadas também pesou muito nessa questão das eleições. Então, assim, até o próprio Rodrigo, o Danche, que estava competindo na vaga do Landim, como representante do Landim, mesmo que ele fosse quase um boi de piranha, né? Eu acho que ele é muito mal interpretado quando ele coloca lá o que ele fala sobre as famílias. Só tenho pouco tempo para poder lidar com isso aqui, que eu tenho outros compromissos. Isso, para mim, é um completo absurdo com a história do Flamengo, com o que aconteceu com essas famílias, e isso pesa muito nas eleições. Fora que o BAP ainda vem com o apoio do Zico, parece ser um cara que tem a vontade de realmente fazer mudar o Flamengo. Agora,
Achar que é certeza de mudança, achar que é certeza de evolução, tem que ter tempo, cara. Não dá pra verdade. falar eleger herói. E eu falo isso, gente, porque eu acompanho a eleição de clube há muito tempo. Então, assim, eu sei que é quando o torcedor tem a esperança num nome e ele não consegue, e esse nome não consegue, na prática, lá fazer o que tinha que ser feito. Porque uma coisa é você falar quando tá fora do clube. Outra coisa é você quando você tá dentro do clube e conhece realmente a máquina. Então, assim, o BAP vai ter que trabalhar muito para poder responder à torcida do Flamengo. Não tem como eleger herói agora. Vamos ver o que vai acontecer. Eu queria perguntar pro Vene sobre o estádio, Vene. Qual é a sua pergunta exatamente? Assim, o Landim... Gente, vocês estão parecendo que... Qual é a sua pergunta? Exatamente. Porque o Landim, a todo momento, ele batia muito também. Se eu não for eleito, não vai sair o estádio. Se não sei o que, não vai ter estádio. Então eu queria saber qual é o andamento do estádio do Flamengo, que eu acho que é um assunto muito importante. Né? A grande questão sobre o estádio, e isso é uma boa pergunta, inclusive, porque o BAP ele não é contra o estádio. Ele é a favor do estádio, desde que isso não comprometa a saúde financeira do Flamengo. E o Landim e o Rodrigo Ducha utilizavam sempre a construção do estádio próprio como um cabo eleitoral, né? Um cabo eleitoral. Utilizavam muito isso, porque se a gente não ganhar, não vai ter estádio próprio. A questão é o seguinte, como esse estádio vai sair? Não adianta você comprar terreno, inclusive você pagar mais caro pelo terreno, pelo que fato ele vale. E aí, e o projeto? Como é que vai ser feito esse estádio? Como é que você não vai prejudicar a vida financeira do Flamengo? Era isso que os outros candidatos cobravam dessa atual gestão. Cadê o projeto? Isso não foi apresentado em nenhum momento. Então o BAP, a partir de agora, junto com os seus pares, junto com as pessoas responsáveis, e ele alega que já tem pessoas responsáveis para tratar desse assunto, eles vão ver como que o estádio pode ser feito sem prejudicar a vida financeira do Flamengo. Não é que os candidatos da oposição eram contra. Na verdade, eles são a favor. Mas como isso será feito? Então não é uma certeza absoluta. Não é uma certeza absoluta, depende. O terreno já foi comprado. Perfeito. Isso não tem jeito. O terreno já foi comprado. Agora, como que isso vai ser feito? Existe um projeto para isso. Na verdade, deveria existir. Em nenhum momento foi apresentado, nem para os sócios, nem para o público geral. A gente não pôde ver isso. Apenas ali um projetozinho de como será 70 mil pessoas. Mas e aí, como isso será feito? Porque, de fato, se a gente for parar e analisar, várias pessoas que entendem muito do assunto financeiro, o César Grafietti, que a gente gosta muito de mencionar, ele fala, beleza, não é para o torcedor perder o sono em relação à saúde financeira, mas é para ficar com o sinal de alerta ligado. Porque o ano vai virar e o Flamengo não tem muito dinheiro em caixa. Aqueles que acham que o Flamengo vai chegar nessa janela de transferência e vai fazer contratações de peso, tal como fez nessa última temporada, pagando até dinheiro à vista pelo De La Cruz, isso não vai acontecer. Mas não vai acontecer por quê? Por conta disso, porque um terreno foi comprado por um valor absurdo até. Muita gente alega que o Flamengo pagou muito mais do que, de fato, o terreno valia. Então, para responder de uma maneira sucinta, os candidatos, no caso agora o BAP, que foi o vencedor, ele não era contra. Ele só queria entender como que esse estádio será feito. E agora ele terá essa oportunidade. E o Gabigol? Muda ou não muda a história dele? Não muda porque o próprio Gabigol não vai renovar. Muito bem. O Gabigol já falou, O Gabigol falou, no podcast. Cadê? Até a gente tem aí, não tem um pedacinho? Ele falou, inclusive ele está indo Não para o tem. Japão hoje. Ele falou, eu não volto mais ao Rio de Janeiro. Ele se despediu do Rio. E ele falou que isso é uma coisa que dói, porque ele amava o Rio, né? Muito bem. E o Vasco, hein? Encerrou o Brasileirão em